Boa tarde. Essa quarta mesa de conferência, né, da quarta jornada de Filosofia Oriental, segunda jornada internacional de Filosofia Oriental da USP. Estamos com a presença do professor Jamil Ibrahim Iskandar, da Unifesp. Ele trabalha com filosofia árabe e o título da sua apresentação hoje é Falsafa, a recepção dos filósofos da Grécia Antiga. Bom, professor, pode ficar à vontade. Boa tarde a todas e a todos. E eu gostaria primeiro de agradecer o convite, que já é o segundo ano que a gente está trabalhando junto, e esta questão da filosofia oriental aqui, eles estão empenhando, quer dizer, começou meio como se não fosse dar em nada, e está dando em muita coisa, acho que vai continuar. Então eles estão de parabéns. Daí quando me convidaram eu falei, mas eu sou do Oriente Próximo aqui, não é aquele Oriente, o extremo Oriente, né, o longínquo Oriente. Não, mas a gente quer agregar orientais. Bom, então agradeço por terem me incluído nessa jornada. A nossa questão aqui, a recepção dos filósofos da Grécia Antiga, não é um tema assim tão difícil, mas ele é um tanto desconhecido do ponto de vista histórico. Eu acho que todo mundo aqui é bem avisado, gente acadêmica, sabe que hoje os árabes, e particularmente o Islã, está passando por um momento difícil em função da grande mídia que só desconstrói o Islã. Eu fico triste vendo coisas em jornais e em TV abrangendo todos os muçulmanos. Principalmente o nome Estado Islâmico é um nome extremamente infeliz, que não existe no mundo árabe, o nome é outro. Não preciso dizer que há interesses por trás disso, mas nós, felizmente, na academia, estamos superando isso, porque não se pode perder uma história dessa, né, uma história tão significativa, uma história que construiu, em parte, a história do pensamento ocidental. Mesmo antes de os ocidentais conhecerem os gregos antigos, os árabes já tinham traduzido as obras deles. Então não dá para negar, não dá para ser, digamos assim, injusto com a história. Eu não estou falando isso como uma apologia, né, como uma apologia à filosofia feita em árabe, mas é com uma questão de verdade histórica. Nós não podemos deixar isso de lado. Seria praticamente igual a querer omitir a contribuição dos gregos antigos, dos chineses e outros, dos persas, da Mesopotâmia, deixar no esquecimento. Então, diante disso, eu queria privilegiar um pouquinho a história da recepção. Mas antes da recepção, houve alguém que recebeu. Para ter recepção tem que ter um receptor, e um bom receptor. E eu acho que os muçulmanos tiveram sorte com relação a isso. O surgimento do Islã foi um fenômeno histórico de suma importância na história da cultura universal, pois modificou significativamente a situação cultural da Península Arábica. Vocês sabem que antes do Islã a situação da Península Arábica era uma situação muito precária. Havia uma desorganização social muito grande, uma moral muito subjetiva, quer dizer, cada um fazia a lei que entendia, havia muitos saques, havia uma situação muito difícil naquela época, antes do advento do Islã, no século VII. Por isso mesmo,
os muçulmanos chamam esta época, se referem a esta época como a época da Jahiliya, ou seja, época da ignorância. Eu vou ocupar o quadro só um pouquinho. Eu só queria assim, mostrar essa questão da Jahiliya aqui, o nome, porque é um nome que, quando você tem uma obra em árabe e aparece a palavra Jahiliya, eles não fazem explicação nenhuma, porque partem do pressuposto que o árabe já sabe o que é Jahiliya, o que não acontece entre nós, né? Jahiliya seria mais ou menos assim. Então, esse período, a palavra foi estruturada em função de Jahil. Jahil é aquele que é ignorante. Mas o ignorante aqui é o ignorante não do ponto de vista que nós falamos aqui entre nós, mas ignorante do ponto de vista da religiosidade e da conduta social. Este é o interessante. E não quer dizer que não havia nada nesse período também entre os árabes, porque nós não podemos falar de islamismo nesta época ainda. Havia, mas eles eram muito dedicados à poesia, à prosa, né? E a questão era uma questão de clãs. Eles eram estruturados em várias clãs, e cada clã fazia aquilo que bem entendia em relação à lei, em relação ao trato com o outro, e entre outras coisas. Então, se nós atentarmos a isso, a esse significado, então seria período, né, da ignorância. Vou colocar maiúsculo porque, apesar que em árabe não existe um maiúsculo e um minúsculo, mas aqui porque é um nome, né, da ignorância. É um período muito estudado, bastante estudado. Descobriu-se aí muita poesia, muita literatura. Evidentemente que não chegou a ser como posteriormente, né, a partir do século VII. Mas quem gosta do árabe seria assim, mais ou menos, da Jahiliya. Jahiliya, né? Aqui. Então, é uma etapa importante da história árabe, né? Principalmente porque havia quase que a lei do talhão. O sujeito, digamos, por exemplo, o sujeito teve seu filho ou um parente seu assassinado. Havia entre eles que preservavam muito a questão de vingar, da vingança. E era uma coisa dramática mesmo, porque acontecia a vingança. Se não acontecia com um familiar, acontecia com alguém muito próximo, acontecia com um familiar longínquo dessa pessoa, quer dizer, aquela coisa bruta mesmo. Bom, então, em pouco mais de um século, a Península Arábica passou da situação de Jahiliya, esse que está aqui, né, para uma comunidade ávida pela aquisição de conhecimentos. Deve-se isto à figura do profeta Muhammad. O profeta Muhammad nasceu em 570 e morreu em 632. Essas datas são datas precisas. De vez em quando tem alguns ocidentais querendo, digamos, mexer nisso, mas esta data que os muçulmanos aceitam, não é mesmo? Então, 570, 632 da nossa era. E é mais interessante observar aqui que durante esse período, exatamente em 622, vejam, portanto, se o profeta nasceu em 570 e morreu em 632, portanto, 10 anos antes de sua morte. Esta data é muito significativa
e é conhecida como a Hégira. Aqui houve a Hégira, ou seja, do árabe Hijra, que não é uma fuga como alguns livros escrevem, que fica até muito feio. Os livros, os manuais dizem assim: é a fuga de Maomé de Meca para Medina. E eu tenho 1 hora, né, para falar isso? 1 hora? À vontade? Tá. Então, não foi uma fuga, porque a pessoa que foge, ela não tem propósito, ela deixa tudo para trás e foge. Se alguém gritar incêndio aqui, ninguém vai se preocupar antes de se salvar. Então, isso significa a emigração, não é fuga, a emigração do profeta. Alguém quer dizer migração, tanto faz, do profeta de Meca para Medina. Para Medina. E tem aqui um dado interessante, que esta data representa o início do calendário islâmico. Então, aqui nós temos o ano 1 para os muçulmanos. Aqui seria o ano 1, né? H. O H já está aceito como sendo Hégira ou Hijra. Então, quando os cristãos, o mundo ocidental, não precisa ser cristão, estava no ano de 622, os muçulmanos estavam no ano 1. Então, se eu quiser saber em que ano que os muçulmanos hoje estão, é só eu pegar 2017 e tirar o 622. Não é assim. Não é assim. Hoje vocês encontram no Google todas as fórmulas para fazer a transposição de uma para outra. Hoje os muçulmanos estão no ano de 1438. Aí vocês a conta não fecha se você pegar 2017 e subtrair 622. Por quê? Porque o calendário islâmico é lunar. E o ano chega a ter uma diferença de até 5 dias. O mês pode ser de 29 ou de 30 dias. Então, nesses 2000 e tanto, a coisa muda. Antes não tinha, mas hoje tem. Você procura no Google, coloca lá assim, conversão de datas, islâmica, cristã. Aí ele já te traz lá, você coloca os dados e descobre rapidamente. Né? Então, o ano 1 da Hégira. Bom, por que eu disse que isso é significativo e não é uma fuga? Porque o profeta, quando saiu de Meca, ele saiu para não criar conflitos entre os muçulmanos. Porque quando ele veio com a mensagem profética, ele veio, como nós vamos ver, trazendo coisas que não eram interessantes para os grandes comerciantes da época. Então, aí foram contra a postura do profeta, contra as prédicas dele. Por quê? Porque ia prejudicá-los como comerciantes. Então ele achou por bem, uma hora, diz, bom, para não criar confusão, eu vou para Medina. Então, de Meca para Medina. E daí por isso que foi um acontecimento importante, e a partir daí ano 1 da Hégira. Bom, ele foi muito bem recebido, não é o nosso tema aqui. Né? Aqui, se fosse entrar nessa questão da recepção do profeta em Medina, a história é bastante longa e boa, mas não é o nosso caso aqui. Mas ele foi bem recebido, porque senão a história do Islã não seria hoje a mesma, se ele não fosse bem recebido em Medina. Se Medina não tivesse a abertura e a receptividade que o profeta teve, hoje nós teríamos uma outra história do Islã. Então os historiadores se interessam muito por isso. Então, do profeta Muhammad,
E alguém deve estar pensando, por que esse cara fala Muhammad? Por que não diz logo Maomé? Que eu estou acostumado a ler. Pessoal, não é o nome correto. Não é o nome correto. Mesmo sendo utilizado em muitos livros ainda, Maomé, não é, porque o negócio é o seguinte: Muhammad, ele tem um significado em árabe, ele tem atributos junto com este nome. Se você fala Maomé, você aniquilou todos esses atributos que ele leva. Então Maomé, e não é bom dizer, Muhammad, entre parênteses, conhecido entre nós por Maomé. Nós temos que aos poucos eliminar isto. Eu não posso mudar o nome de Jesus. Por exemplo, eu posso dizer o Messias, mas aí são coisas equivalentes. Se você não quiser dizer Muhammad, isto para quem lida diariamente com o árabe, você vai encontrar em textos árabes assim: وأن المصطفى انتقد من بابا. Al-Mustafa é um dos nomes do profeta. O que é o Mustafa? Aquele que foi eleito por Deus. Também essa é uma história longa, senão nós vamos fugir do nosso. Mas apenas eu acho que esclarece um pouco o porquê de se utilizar Muhammad. Não é obrigado também. Não é obrigado, né? Mas se quiser usar Maomé, tem que fazer uma pequena nota. E vejam só o que vem agora. Sobre quem, na visão islâmica, descendeu, ou seja, Nazila, é a palavra que os árabes usam. Nazila quer dizer descendeu, não é desceu. Descendeu em árabe, né? Descendeu em árabe, ou se quiserem em língua árabe, a revelação do Alcorão. A questão do Alcorão é uma questão muito assim, delicada, porque ele foi o álibi para o surgimento tanto da filosofia como da arte no Islã. Veja, é muito diferente da situação da Grécia Antiga. Notem que o homem grego não começou tratando diretamente do homem, da situação social, por exemplo, da questão moral, ética. Os primeiros filósofos gregos são físicos. Eles tinham uma preocupação com a physis, ou seja, filosofia da natureza. Vocês vão ver que os árabes não foram para este lado. Por incrível que pareça, para eles, esta questão da natureza já tinha sido superada. Mas isso nós vamos ver daqui a pouco. Então, sobre quem, na visão islâmica, descendeu, em árabe, em língua árabe, a revelação do Alcorão. O livro sagrado da doutrina islâmica. Eu coloco aqui livro sagrado com maiúsculo, porque é Kitab, né, al-Muqaddas, e é um nome próprio. Infelizmente em árabe não tem maiúsculo. Você escreve o teu nome, quer dizer, aquela letra e acabou, né? Bom, para os muçulmanos, esse Kitab al-Karim, se alguém de nós aqui está fazendo um texto e diz assim, segundo os árabes, o Kitab al-Karim diz que o árabe já sabe o que significa o Kitab al-Karim. O que é Karim? Karim é até um nome, não sei se aqui tem um amigo que se chama Karim. Karim é um nome. Karim é uma pessoa generosa. Quer dizer, se alguém se chama Karim, é o atributo generoso. É um dos atributos divinos. Agora, como assim eu vou chamar um livro de generoso? Ele é generoso no sentido do seu conteúdo. Os muçulmanos se referem a ele muito com o nome de Kitab al-Karim, de generoso, pela generosidade de seu conteúdo.
Então você perceba que para conhecer a história, você precisa primeiro conhecer a cultura, o meio, se inserir mesmo no meio das pessoas, né, para saber o porquê disso. Kitab al-Karim. Por exemplo, ninguém se refere à Bíblia, desculpe o exemplo, como a Bíblia generosa. É uma questão cultural, Bíblia sagrada, né? Agora aqui o árabe já é um pouco diferente, então ele tem outros nomes. Diz assim, Al-Kitab al-Munazzal, o livro que descendeu do céu. Quer dizer, a pessoa já sabe. Quando Khalil Gibran, naquele livro dele, escreve Al-Mustafa, sobre Al-Mustafa, ele está falando de uma pessoa eleita, não diz que é Muhammad, no livro O Profeta. Ele não diz que é Muhammad, mas ele está se referindo a uma pessoa eleita, não precisa ser Muhammad, porque é uma coisa que os muçulmanos utilizam para falar do profeta, né? Não seria um apelido, seria um cognome. Bom, para os muçulmanos, esse Kitab al-Karim, o livro generoso, né, tem recomendações ou obrigações para todas as circunstâncias da vida. E é verdade. Eu aqui fiz uma nota dizendo assim, o termo generoso nesta passagem aqui é utilizado como generoso quanto à amplitude de seu conteúdo e de seus ensinamentos em todas as situações da vida humana. O Alcorão abarca temas de economia, tanto familiar como comercial, o trato social e o trato familiar, direitos e deveres, política, governo, aquisição do conhecimento, ensino formal, ética, entre outros temas. Isto é verdade porque a própria justiça no mundo islâmico, ela leva em consideração o Alcorão. Então existe um direito que é visto a partir do Alcorão. Tem alguns países muçulmanos, ou islâmicos, desculpe, eles, se você casa no religioso, é suficiente. Em que sentido? Em termos de direitos que você tem como marido ou mulher. Percebe? Agora as pessoas casam no civil por questões de moda. Mas o registro religioso, ele, na maioria das situações, é o suficiente. É uma maneira, né, de enxergar a religião. Então, esta nova comunidade, anteriormente politeísta e socialmente desorganizada, se viu diante da predicação do profeta sobre um Deus único, clemente e misericordioso. Eu estou falando assim, clemente e misericordioso, porque na linguagem diária, na linguagem até, digamos, formal ou informal, ele se refere a Deus assim. Então, você pega um texto assim, mas o clemente, aí você já tem que saber que ele está se referindo a Deus. Mas o todo misericordioso, você tem que saber que ele está se referindo a Deus. E é muito interessante lembrar que na Espanha é mais ou menos igual. Como a história muçulmana na Espanha é longa, quase 800 anos, então os livros do nível médio na Espanha trazem nomes que quem é menos avisado com relação a esses nomes não entende, mas eles entendem porque eles já têm uma formação de filosofia desde pequenos. Não sei se vocês lembram daqueles livros do Giovanni Reale, volumes 1, 2 e 3, quem não lembra, né? Agora passaram, parece que para 7 volumes, 7. Eles são estudados no primeiro, segundo e terceiro ano do ensino médio na Espanha, além de outros. Então, por isso que quando o livro é espanhol, de um espanhol, ele traz termos, por exemplo, traz termo como Sharia. Sharia, essa palavra aqui, Sharia, que é jurisprudência islâmica, né?
Sharia. Quer dizer, eu estou aqui escrevendo transliterado, porque esse aqui é digamos, é o Shin dos árabes, né? O Shin. Esse aqui é o A, esse aqui é o R, não tem problema. Esse aqui é um I com acento assim pela convenção internacional. Então é como se eu escrevesse assim, isso aqui, ó. Digamos, Shari. Bom, o A não tem na língua portuguesa. O Ain. Alguém aqui estuda árabe ou sabe árabe? Este Ain aqui, ó. O Ain. Por exemplo, eu digo para alguém, a mãe árabe, ela diz, você chama mamá, ela responde assim, Ain. Ain significa meu olho. Como assim, meu olho? Ela te diz Ain, quer dizer, responde. Ain é uma maneira carinhosa de responder, porque imagine o valor dos olhos, imagine você ser os olhos de alguém. É como dizer assim, fala coração, que para nós o coração, ele tem um valor simbólico de afetividade muito grande. Mas alguns países daí, ele pode dizer assim, fala meu fígado. Que o fígado para eles é o símbolo da afetividade. Quer dizer, repare, então, esta questão da Sharia, né, é jurisprudência islâmica. Então, ela é oriunda do Alcorão. São as leis reveladas. Então, ela, na questão do direito, é bastante também utilizada. Então, clemente e misericordioso, Allah Ar-Rahman Ar-Rahim em árabe, né? E todo-poderoso. Portanto, estamos diante de uma prédica sobre a unicidade de Deus, e esta é uma questão para a metafísica. Você veja que nós temos aqui uma coisa inicial no Alcorão, mas já é um tema para a metafísica. Como é que você estuda a unicidade de Deus? Você não estuda na biologia, você não estuda na física, nem na matemática, você estuda na filosofia, e especificamente num tema chamado metafísica. Por quê? Porque é uma abstração pura, você não tem experiência assim, concreta, como por exemplo, eu estou vendo esse copo, você está, entre aspas, vendo pelo intelecto, pela lógica. Então, estamos diante de uma questão para a metafísica. Só com esse nome, já os árabes colocam um grande ponto de interrogação. Como vamos explicar isto à luz da razão? E é interessante dizer que entre os árabes muçulmanos não houve impedimento religioso com relação ao estudo da metafísica. Da medicina também. Os muçulmanos não impediam, por exemplo, a anatomia, a dissecção dos corpos. Você podia abrir o corpo para estudar a localização dos órgãos, ver os órgãos, contemplar assim concretamente. Isso foi uma sorte, né? Então eu podia, por exemplo, contestar que Deus é único, mas escrevendo. É porque no mundo muçulmano não há assim uma hierarquia instituída dentro da religião. Qualquer religioso no mundo árabe, ele é chamado de sheikh. Tá? Bom, numa instituição religiosa, então vamos eleger o sheikh, digamos, fulano lá para dirigir essa instituição. Isso não é o comum. O comum é o notório saber e as obras que o sujeito produziu, a respeitabilidade dele dentro do contexto social. Então já sabe que aquele ali vai ter que ser, né, o diretor ou alguma coisa parecida. Então esta foi também uma questão interessante, e não houve uma instituição que dissesse, você pode ou não pode publicar este livro. Nós temos filósofos na história do Islã que contestaram muito questões teológicas, e não aconteceu nada, né? Bom,
Então, à medida que esta nova religião era aceita e se expandia, o interesse pela exegese alcorânica, né, esta tal de exegese alcorânica foi o pulo do gato. Quer dizer, pela interpretação objetiva do Alcorão. Objetiva, quer dizer, a partir do livro e não a partir do teu ponto de vista. Portanto, é uma questão, eu posso até dar o meu ponto de vista, mas eu quero entender a mensagem dele. Eu vou dar um exemplo. No começo do Islã, existe no Alcorão uma passagem, um versículo que diz assim: e quando os ventos fecundantes soprarem na direção, e vai indo, por um bom tempo as pessoas não entenderam o que é este vento fecundante. Ou, diz assim, um outro versículo, ó humanos, se quereis ultrapassar os limites da terra, podeis fazê-lo, porém deve ser feito, ou para fazê-lo, deve ser com muita, vou dizer uma palavra que não sei se existe, sultaneidade. Não sei se existe em português, mas a palavra seria essa. Sultaneidade vem da palavra sultão, porque no Alcorão diz assim, podem fazê-lo, mas você tem que ser um sultão. Sultão é uma palavra que em árabe denota poder, muito poder, muita capacidade. Então a gente traduz para sultaneidade porque não tem outro termo para dizer assim, não, você pode ir, você pode chegar, mas você tem que ser muito sultão. Aí vai pensar o sultão do Império Otomano, que eram uns sujeitos assim muito radicais às vezes, muito duros. Não, aqui sultaneidade no sentido de você ter poder intelectual, nesse sentido. Bom, isto manifestou em 1969, eu nunca esqueço, quando o homem chegou à Lua, chamaram religiosos de todas as correntes religiosas. Eu me lembro como se fosse hoje. E eu fui com um sheik para traduzir o que ele ia dizer. Daí perguntaram para ele assim, sheik, o que diz a religião muçulmana a respeito da chegada do homem à Lua? E ele respondeu simplesmente assim, mas isso já estava previsto. Como previsto? Como assim? O senhor... Não. Aí ele pegou o Alcorão e disse, olha, e começou a ler e interpretar. Ele falou, não, o homem pode chegar, só que ele tem que estudar muito e tem que ter muita capacidade. Aí tem outro dizendo, não, mas isso aí é truque de... Como é que é quando... de fotografia... de edição, de montagem de fotografia. Eu acho que tem gente até hoje que não acredita que o homem chegou na Lua. Tem gente que diz, não chegou, é tudo blefe. Em todo caso, agora veja, com relação ainda ao Corão, nós estamos dizendo que ele é o álibi, né, para o surgimento da filosofia, da arte. Como é que ele se preservou, né? Porque no Islã a história do Alcorão é um pouco extensa. Ele foi revelado ao profeta durante os últimos 23 anos de sua vida profética. Não foi num lance só. Então o profeta, à medida que ele recebia as revelações, ele falava para os discípulos dele e falava para os escribas. Veja, havia escribas na época que eles anotavam de diversas formas, mas além de tudo isso, havia aqueles que memorizavam o Alcorão. Bom, esse pessoal foi muito importante no momento em que o Alcorão depois foi, digamos, editado num único livro. Porque estava anotado em folhas de palmeiras, em pergaminho, em pedras
lisas, em celas de camelo, em paredes, não sei o que, e na memória das pessoas. Porque no mundo islâmico, a pessoa que tem o Alcorão de memória, ela é uma pessoa que tem até um título. Eu digo assim, como é seu nome? Teu? Marina. Eu digo assim, olha pessoal, eu estou aqui, digamos, num país árabe, digo, Shufo, Amaru Maruf, Shufo, Marina Hafiza. O que eu disse? Por favor, atentem, porque a Marina é Hafiza. Hafiza significa que ela sabe de cor o Alcorão. Como é seu nome? Meu? Yasmin. Yasmin também é Hafiza. O teu, vamos agora para o masculino. Daniel. Olha, Daniel Kamen Hafiz. Hafiz e Hafiza. A palavra Hafiz em árabe significa aquele que preservou, mas na memória. Além de preservar, às vezes, fisicamente. Mas entre os muçulmanos, não. Entre os muçulmanos, quando eu digo que fulano é Hafiz, eu estou dizendo, ele sabe o Alcorão de cor. Ou Hafiza, que ela sabe o Alcorão de cor. Então vejam até que ponto. Sabe por quê? Porque no mundo até jurídico, é muito estranho falar isso, mas é verdade. Você, quando está fazendo uma peça, muitas vezes você pode trazer no mundo muçulmano, estou falando, trazer coisa do Alcorão na tua defesa ali. Ou você está fazendo um discurso e você tira um versículo do Alcorão e expõe. Isso denota conhecimento e traz respeitabilidade. Eu estou falando no mundo islâmico, onde a Sharia, que é a jurisprudência islâmica, né, ela está ainda valendo, ela vale. Então, para vocês verem até que ponto que o Alcorão foi importante para o surgimento da filosofia e das ciências. O profeta sempre dizia assim, ide buscar o conhecimento nem que seja na China. É uma frase famosa do profeta. Veja, ide buscar o conhecimento nem que seja na China. Ele estava na Arábia Saudita, em Meca, e China dali é um pouquinho longe, né? Quer dizer, o sujeito tinha que ralar para chegar lá. Quer dizer, o conhecimento não tinha fronteiras. Quando em 653 o Alcorão vai ser colocado num só livro, quando recolheram todas as anotações e compararam as anotações com a memória de algumas pessoas, e ainda tendo testemunhas, porque existe uma bibliografia do Alcorão. Pessoal, se alguém tem interesse na história do Alcorão, eu tenho um capítulo naquele livro O Islã Clássico, que foi organizado pela Rosalie Pereira de Souza. Não sei se vocês... É um livro assim, da perspectiva, tem 1000 páginas, 980 e poucas. Eu tenho um capítulo lá chamado assim, o Alcorão, o livro divino dos muçulmanos. O capítulo tem cerca de 40 páginas, mas ele explica a história, a preservação, entre aspas, a edição e o lugar onde os capítulos foram revelados ao profeta. Tem toda a história da preservação. É um pouquinho longa, por isso eu não vou me alongar aqui, mas eu gostaria de dizer para vocês que os memorizadores existem até hoje. Até hoje. Tem até concurso, todos os anos, de voz de mulher e voz de homem. E até de crianças, de adolescentes. A partir dos 5 anos já tem concurso. Porque existem escolas do ensino do Alcorão para as crianças, desde que elas são alfabetizadas. Se você olha a foto, essa foto é mostrada pela mídia americana como o centro de formação de futuros terroristas. Mas não é, pode acreditar que é para as crianças aprenderem o Alcorão. E como o Alcorão normalmente ele é recitado,
Então ficou mais fácil para as pessoas apreenderem, né, pelo intelecto. Então, a maneira de recitar o Alcorão é para influenciar o sujeito a refletir e levar para dentro de si o conteúdo dele. Eu vou colocar mais que 2 minutos, não demora. Eu trouxe aqui para vocês ouvirem uma recitação. Depois eu digo o que ele está dizendo. الشمس والقمر بحسبان والنجم والشجر يسجدان. Então você vê, mesmo que você não conheça o árabe, você é meio influenciado por essa recitação. Pode, como diz o espanhol, quedar de pelos em punta, quer dizer, ficar, né, te dar um arrepio, pode você até ficar num estado meio de, sei lá, de tristeza, não de tristeza, de reflexão, né? Pode ficar num estado assim de êxtase. Bom, depende de quem está recitando, é isso mesmo que acontece. Por que tem esta maneira de recitar e essas pausas? Opa, desculpa. Por que tem pausa e continuação? Primeiro porque a voz de quem está recitando, ela penetra, você traz para dentro de você aquilo que está sendo lido. E ele faz uma pausa para você refletir sobre o que você está ouvindo. Então, a recitação dessa maneira é em função disso. Isso ajudou muito as pessoas a memorizarem na época do profeta. Hoje existem escolas de recitação. Elas ensinam como você recita, né, respiração, ampliação da capacidade pulmonar, você começa onde, para onde, mas antigamente não. Antigamente foi mesmo na própria experiência. As pessoas que tinham condições pulmonares, tinham uma voz bonita, elas faziam, mas hoje não, qualquer um pode chegar a recitar. Muito bem, então vejam a importância do Alcorão. E sempre o profeta pedia para que fosse recitado e as pessoas iam lá para ouvir. Então, voltando um pouquinho, mas se ampliava, pela interpretação objetiva, se ampliava. Inicialmente a exegese se limitava a uma coisa chamada tafsir em árabe, explicação. Mas, num dado momento, passou para o ta'wil, hermenêutica. Então vocês vejam, 2 movimentos importantíssimos. Entender, explicando, e depois entender por hermenêutica. A hermenêutica é muito mais do que tafsir, do que explicação. A hermenêutica já é um passo filosófico. Bom, historicamente, nós temos que isso significa que os muçulmanos pretendiam explicar o seu livro sagrado à luz da razão. Quando tomam esta decisão, eles já estavam com o pé dentro da filosofia. Bom, é justamente essa atitude que motivou o surgimento da falsafa, porque não tem problema nenhum se alguém de você falar falsafa ou falsa. Na realidade, o nome árabe é falsafa. Este L é muito difícil para quem não é árabe, digamos, nativo. É assim, você escreve e fala aqui. Leia, por favor, para mim. Falsa. Falsa. Leia ali o que está escrito. Você, por favor. Falsa. Você. Falsa.
E todo mundo vai dizer, nós não temos essa fulana. Mas na realidade a gente deveria dizer falsafa. Falsafa. Parece fácil, mas não é falsafa. Quer dizer, esta palavra falsafa, vejam, do ponto de vista etimológico significa filosofia, a palavra falsafa. Mas é uma transcrição do grego. Transcrição disso. É só transcrição de filosofia. E para começar, em árabe não significa amigo da sabedoria. Porque ali no grego, filosofia, amigo da sabedoria. Mas acontece que eles escutavam tanto falar em filosofia, filosofós, filosofia, aí eles cunharam a palavra falsafa. E esta falsafa, no contexto árabe, significa filosofia de base do antigo grego, ou da antiga Grécia. Ela etimologicamente significa filosofia, mas é uma filosofia específica. É a filosofia que se iniciou no mundo árabe, tendo como base a filosofia grega, um pouco da filosofia persa, um pouco da filosofia lá escrita em sânscrito, da Mesopotâmia, né, da Índia, mas sobretudo a filosofia, né, eu não vou dizer herdada, buscada na Grécia clássica. Então, aí alguém vai me perguntar, mas então qual é a palavra que diz filosofia em árabe? Em árabe, a palavra que pode também designar filosofia é hikmah. Hikmah. Opa, desculpa, aqui faltou. Hikmah. Hikmah. Que é a palavra filosofia em árabe. Quer dizer, você pode usar falsafa, mas você tem que tomar cuidado em que época que você está trabalhando. Né? Existe um livro chamado Al-Hikmah Al-Arudiyya, ou seja, filosofia de um determinado filósofo. Então diz assim, falsafa Avicena, filosofia de Avicena. Até pode dizer porque Avicena viveu num período desses, em que a filosofia foi trazida da Grécia Antiga. Mas esta palavra hikmah, né, que é a filosofia, hikmah aqui, é de origem grega, significa a filosofia buscada lá dos gregos. Bom, é justamente essa atitude que motivou o surgimento da falsafa, não estou dizendo da filosofia, da falsafa, no mundo islâmico. Falsafa é um termo utilizado pelos árabes para especificamente designar a filosofia elaborada pelos árabes com base na filosofia da Grécia Antiga. Pode-se dizer então que o pensamento filosófico grego antigo foi a base para o desenvolvimento da filosofia entre os árabes. Eu já não coloquei falsafa aqui. Da filosofia entre os árabes. Como foi dito anteriormente, os muçulmanos queriam entender a mensagem divina contida no Alcorão à luz da razão. Daí porque recorreram à filosofia grega em busca de novos argumentos. Porque tem gente assim, olha, os árabes não conheciam nem o método, foram lá para buscar. Não, eles conheciam, mas eles queriam novos argumentos. E alguém também pode pensar assim, como é que pode um povo que é rigorosissimamente monoteísta vai lá na Grécia Antiga buscar filosofia? Os árabes não estavam interessados na religião dos gregos. Eles estavam interessados na lógica e na metafísica deles. A religião não era problema. E não os afetou. Não modificou a doutrina islâmica em função da busca da filosofia. Eles sabiam o que eles queriam. E respeitavam, inclusive, a religiosidade e os deuses dos gregos. Então, daí porque recorreram à filosofia grega em busca de novos argumentos, iniciando assim
um trabalho de tradução muito intenso e abrangente de obras de filosofia grega clássica a partir do século VIII, né? A partir do século VIII, havia alguma coisa antes, mas o século VIII que vão começar as primeiras traduções, e que perdurou até o final do século X. Eu diria com boa vontade, pessoal, foi até o meados do século XI, porque ainda tinha um movimento significativo. Entretanto, e apesar disso, é fundamental dizer que os árabes não se consideram como herdeiros da filosofia grega. Se alguém colocar que os árabes são herdeiros da filosofia grega, os árabes não vão gostar. Não é que não, eu estou brincando, não é que não vão gostar. Não é o correto. Porque, primeiro, eles não se consideram, e, segundo, eles não foram mesmo herdeiros, eles foram os divulgadores da filosofia grega. Porque se eles fossem herdeiros, nós teríamos a cultura clássica íntegra, sem comentário nenhum, sem o trabalho de reelaboração, de crítica e de análise que os árabes fizeram. Eles traduziam, mas depois eles tinham, né, um outro trabalho. Não posso dizer então que os árabes são assim, herdeiros desta filosofia. Esta iniciativa, qual iniciativa? De tradução, encontrou um raro anfitrião na história da cultura, a saber, uma entidade chamada Beit al-Hikmah, ou seja, a Casa da Sabedoria. Não sei se alguém lembra desse nome, a Casa da Sabedoria, que foi, né, a Casa da Sabedoria de Bagdá, fundada pelo califa Harun al-Rashid. Bom, uma pausa aqui. Eu acho que quem tem interesse nessa história bonita, tem um livro escrito por um americano chamado Jonathan Lyon. O livro chama-se A Casa da Sabedoria. Eu diria assim, quem se dedica ao estudo da filosofia, da sociologia, ou de obras de filósofos árabes antigos, eu acho que esse livro é um livro assim, imprescindível. Esse cidadão foi tão honesto para escrever esse livro, que ele ficou 20 anos pesquisando. É um livro espetacular. E ainda tem o restante do nome assim, A Casa da Sabedoria, 2 pontos. Como os árabes, ele ainda faz um elogio. Não é um livro caro, mas para quem lida com isso, vale a pena, né? Bom, fundada pelo Harun al-Rashid, que morreu em 809, nasceu em 763 e morreu em 809, o famoso Harun al-Rashid. Porém, o seu auge como um importante centro cultural do medievo e de tradução para o árabe das obras de filosofia grega e até do persa e do sânscrito foi no tempo do seu filho chamado Al-Ma'mun, né, que governou Bagdá de 813 a 833. Deveria ter governado por muito mais tempo. Esse cidadão aqui foi uma pessoa assim, muito iluminada. Ele, em vez de... Normalmente, os reis fazem assim, ou faziam, né? Harém e festa. Harém, festa. Esse cara não, ele era estudioso da filosofia e disse assim, olha, não tem preço, tragam qualquer cidadão que conheça, tragam aqui, que conheça árabe, que conheça sânscrito, que conheça aramaico, que conheça siríaco, que conheça, mas eu queria muito aqueles que conhecem bem o grego. Olha, esse cidadão foi, eu acho que até estamos ofendendo ele fazendo essa comparação, mas vá lá, foi CAPES, CNPq, FAPESP,
Que mais? Tem mais alguém importante aí? Tem? Apesar que hoje eles estão horríveis, não estão dando nada, né? Tá difícil conseguir uma bolsa, né? Mas esse cara foi todos e mais um pouco. Ele colocou assim tudo que era necessário nesta casa, que se tornou uma biblioteca, um lugar de estudos. As pessoas ganhavam, né? E ainda em 830 eles fundaram uma escola que hoje chamaríamos média, no estilo de internato. Eu não sei, chamada Al-Nazimia, não sei se ela foi destruída toda com a invasão americana, né? Não sei se foi destruída toda ou sobrou parte dela, porque ela estava preservada como monumento. Agora, depois da invasão, não sei o que aconteceu com ela. Então, daí eu trouxe aqui uma citação, porque eu acho que quando uma outra pessoa que não é árabe, ou não é muçulmana, ou não é apaixonado pela cultura, até, não digo imprescindível, mas acho que é melhor, né? Então vejam, a respeito da importância das traduções feitas na Casa da Sabedoria, em particular das obras dos gregos, Rubinstein diz o seguinte: claramente os muçulmanos eram pensadores criativos por si mesmos. Suas realizações culturais eram o orgulho da Espanha moura. Mas os reis guerreiros que, séculos antes, haviam conquistado os grandes centros do saber clássico, na Síria, no Egito e na Mesopotâmia, tinham dado ao pensamento muçulmano uma vantagem inicial, pois adquiriram os tesouros culturais dos povos conquistados, juntamente com suas terras. Os novos senhores da Espanha, quer dizer, no caso os árabes, não sei se vocês sabem que os árabes, eles não forçaram os espanhóis a se tornarem muçulmanos, nem a falarem árabe. Porque se assim o fosse, toda a Península Ibérica hoje só falaria árabe. Porque muita gente pergunta, mas como é que os espanhóis não falam árabe e os árabes dominaram por 798 anos? Porque os muçulmanos não obrigaram ninguém a se converter, nem a adotar o idioma oficial árabe para quem não era árabe. Tem um trabalho longo de um professor espanhol chamado assim, A Filosofia na Península Ibérica. E aí ele traz assim, esse percurso. Não é normal? Nós, por exemplo, aqui falamos português por uma certa, né, coincidência, que fomos colonizados pelos espanhóis. Então, daí outros dizem assim, mas eles eram obrigados a pagar um imposto por não serem muçulmanos ou não serem árabes, ou porque não aprendem o árabe. Pessoal, não é assim. Infelizmente a história é deturpada pela mídia e por uma mão invisível que eu não sei quem que é tão poderosa que realmente modifica. O imposto que os não muçulmanos pagavam não era porque eles não eram muçulmanos, era porque eles não tinham obrigação de ir à guerra, porque era um imposto digamos assim, para preservar o outro de ter que participar da guerra e todas as circunstâncias dos muçulmanos. Esta era a questão. É muito fácil dizer porque não era muçulmano. Não é isso. Vocês não têm relatos de que eles foram subjugados ou algo parecido. Como na retomada os reis católicos fizeram. Entraram destruindo, eu estou falando dos reis católicos usando o termo que os espanhóis usam para Fernando e Isabel. Os reis católicos que retomaram a Espanha entraram destruindo tudo e todos. E nesta época os muçulmanos trouxeram os judeus para si, para serem protegidos. Então você vai hoje na Espanha, vai em Sevilha, lá você vai ver a Giralda. Aquela Giralda ali foi construída onde era uma mesquita antes. Daí no momento alguém disse, pessoal, espera um pouco, essas coisas bonitas a gente pode no futuro preservar e mostrar. E o que vocês veem na Espanha hoje, na Andaluzia, é o que realmente foi preservado.
A grande mesquita de Córdoba, se não fosse isso, ela já teria sido destruída desde aquela época, no século XV. Então você vê como a questão aqui é delicada. Bom, daí ele diz, continua assim, os novos senhores da Espanha encontraram traduções árabes de livros sobre os quais, os novos já na Espanha retomada, né? Os quais os europeus falavam desde longa data, mas que nunca tinham lido. Obras lendárias como o Almagesto de Ptolomeu, a chave perdida da astronomia, da astrologia na antiguidade. Numa biblioteca podiam se ver médicos consultando uma obra, ele dá o nome aqui, de Galeno, os primeiros manuais científicos da medicina. Noutra você encontrava matemáticos, procuravam elementos de Euclides, os tratados de Arquimedes sobre engenharia e matemática, não lidos no Ocidente nos 700 anos anteriores. 700 anos anteriores foi o domínio dos árabes na Espanha, quer dizer, foi muito mais. Bom, daqui a pouco, no final aqui, eu vou dizer que depois das traduções feitas para o árabe na Casa da Sabedoria, aí houve uma outra etapa, os ocidentais, os latinos, aprendendo árabe para traduzir do árabe para o latino. Sobretudo em Toledo. Então nós tivemos figuras importantes, como Domingos Gundislavo, por exemplo, que foi um grande tradutor do árabe para o latino. Eles ficaram perplexos com aquelas obras que eles não conheciam, ouviam falar. Estavam ali em árabe, então vamos tentar traduzir. Por isso que no El Escorial, na Espanha, você encontra N manuscritos de árabe. Ou melhor, desculpe, em árabe. Bem preservados. Bem preservados. Bom, eu vou pular um pouco isso aqui, porque senão a gente vai ficar muito tempo, né? Mas ali estavam suas obras científicas, por exemplo, de Aristóteles, do céu, por exemplo, uma coisa sobre os animais, a questão da geração e corrupção. Também ali estavam, podemos imaginar o arcebispo Raimundo soltando exclamações de surpresa, maravilhado quando os manuscritos lhe foram postos em mãos. O tratado aristotélico mundialmente famoso, que eles estavam querendo a qualquer jeito, ele chamado de ânima. Então ele pegou e mandou traduzir. E assim vai indo ética, num cômaco política, até mesmo a visão mística e assim. Bom, ademais da tarefa de tradução dos árabes, de textos filosóficos científicos na Casa da Sabedoria, foram fundamentais para a teologia, filosofia, medicina, matemática, astronomia, astrologia e outras ciências, pois estas foram a base para as traduções ao latim no Ocidente. Eu vou falar baixo, só para vocês não espalhem o que eu vou dizer. Até essa época, os árabes chamavam os europeus de bárbaros. Você não gravou nada aí, né, meu? Não, acredite, quer dizer, você veja o estágio em que eles estavam. Por várias razões, né? Principalmente na área da medicina. O primeiro filósofo árabe que recepcionou a filosofia grega, e acho que aqui já, mentira, não vamos chegar ao fim, mas eu vou pular umas coisas. O primeiro filósofo árabe que recepcionou a filosofia grega foi Al-Kindi. Não sei se vocês já ouviram falar nesse filósofo. Ele nasceu, não se sabe direito se é em Kufa ou em Basra, em Bagdá. O primeiro filósofo muçulmano a divulgar o pensamento aristotélico entre os árabes. E conhecia também algumas obras de Platão. Elaborou cerca de 240, eu coloquei obras-títulos, porque naquela época o sujeito escrevia uma epístola, eles chamavam de obra. Veja, é o primeiro filósofo árabe genuíno, nascido no Iraque, que recepcionou Aristóteles. Veja só quanta honra. É o primeiro cidadão que recebeu, que leu as obras de Aristóteles traduzidas para o árabe. Ele não sabia nada de grego, mas ele ajudou nas traduções. Como que ele ajudava? O tradutor fazia, ele lia e dizia, não, mas aqui não tem sentido.
e dizem que ele foi assim de uma contribuição considerável exatamente em função de dizer, olha, eu acho que aqui assim, e realmente depois analisando bem, né, com traduções mais apuradas, ele tinha razão. Outra coisa importante, ele fez um dicionário de filosofia na época, um glossário de termos filosóficos, que chamavam de dicionário de filosofia. Tinha cerca de 100 palavras. Olhem só, cerca de 100 palavras. O sujeito fazia um glossário de filosofia para chamar de dicionário é porque era uma coisa, 100 palavras naquela época era coisa, imagina, estava começando a recepção da filosofia. Bom, 240 obras ou títulos abrangendo filosofia, música, lógica, psicologia, medicina, geometria, astronomia, astrologia, teologia e assim vai indo. Para ele, a filosofia e a revelação têm a mesma verdade. Pronto. Com esta afirmação, o cara tinha que dizer por quê. Como assim? A revelação e a filosofia, elas têm a mesma verdade. Então, esta afirmação dele, meio que na época, fez uma pequena revolução. E ainda, abro aspas, ele diz assim: a verdade da filosofia tem uma missão semelhante à verdade revelada. Pessoal, nós estamos no começo do século... Não, no final, comecinho do século IX. Ele nasceu em 798. Então, por curiosidade, eu trouxe aqui a primeira epístola que ele escreveu. Bem rapidinho. Eu traduzi, claro, do árabe, só para você sentir como é que foi esta recepção. Os árabes assim, supervalorizaram o pensamento grego. Daí porque eles investiram em traduções. Então, leio a seguir a tradução do árabe de uma epístola de Al-Kindi para se ter uma ideia de seu pensamento filosófico. E normalmente ele escrevia alguma coisa a pedido de alguém. Então chegava um emir e dizia ao Kindi: o que você acha sobre ética? Aí ele ia e escrevia uma epístola, às vezes muito rápida, às vezes grande, mas era mais ou menos assim que a coisa funcionava. Eu leio e daí nós terminamos. O que eu vou ler daqui em diante tudo é dele, inclusive as palavras de cunho religioso que vocês vão ver. Eu esqueci de falar do Alcorão para vocês. Eu disse que eu vou dizer. Bom, a primeira coisa que ele diz lá, ele dizia assim: me refugio em Deus, do mal. E aí ele começa: em nome de Deus clemente e misericordioso. Bismillahirrahmanirrahim. E daí ele diz assim, mais ou menos, que... Podemos voltar? Como é que eu volto aqui para essa primeira? Que daí fica melhor. Para vocês verem que ela tem um cunho assim, científico e filosófico. Sim, é só apertar aqui. Em nome do Deus clemente e misericordioso. Bismillahirrahmanirrahim. الرحمن علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان. Ar-Rahman quer dizer o clemente. Quem que é o clemente? Deus. Em árabe, Deus pode ser mencionado com 99 atributos. Não nomes barra atributos. Ele tem um só nome, que é Allah, e os outros são atributos. Então diz assim: o clemente criou o homem e o ensinou a aprender a fazer explicações. Eu estou fazendo uma tradução macarrônica, só para... é isso que ele quer dizer. Você veja, criou o homem e o fez aprender a fazer explicações, quer dizer, o fez usar o intelecto. Olhem só.
الشمس والقمر بحسبان والنجم والشجر يسجدان. Ele está dizendo, aqui, posso parar aqui, né? Ele está dizendo assim, a Shamsu al-Qamar, o Sol e a Lua orbitam, vejam, orbitam no meio de muitas estrelas no universo. Quer dizer, a partir daqui um astrônomo vai dizer, bom, orbitam, então não estão em movimento, não estão em repouso. E como é que elas orbitam no meio das estrelas? E aí ele vai seguindo, esse capítulo vai falando sobre a natureza e sobre a origem do cosmos. Então, dessa maneira que é isso que ele está dizendo. Bom, então a epístola de Alquímedes sobre o agente verdadeiro, o primeiro, o perfeito, e sobre o agente imperfeito e agente por extensão. Bom, eu acho que a coisa mais difícil aqui é entender agente por extensão. O que é agente por extensão? É o agente que só é alguma coisa através das 3 dimensões: profundidade, altura, ou seja, quer dizer, as coisas que dependem da dimensão para ser. Nós também dependemos, né? Nós temos uma altura, uma largura e podemos até calcular a área do nosso corpo. Bom, ele começa dizendo, em nome de Deus, o clemente e o misericordioso, meu êxito não é senão por intermédio de Deus. Ele falando. Alquímedes afirmou, é necessário esclarecermos o que é o agir e por quantos modos se diz o agir. Dizemos então, eu gostaria de dizer que quem não estuda filosofia medieval vai perceber que os medievais escrevem de uma maneira que não querem levar em consideração, não estão interessados em beleza literária. Eles são repetitivos, tanto os árabes como os ocidentais. Você pode ver que os textos medievais são muito densos. É muita exceção quando você encontra, assim, há um texto que, te chama a atenção pela beleza literária. Aqui eles são repetitivos, né, para que você entenda o que eles querem dizer. Bom, o agir verdadeiro, primeiro, é a existência de existentes a partir da inexistência. Ficou esclarecido que este agir é próprio do Deus Altíssimo, que é o fim, no sentido de fundamento, de cada causa, pois os seres dos existentes não é de outro, quer dizer, não procedem a partir de outro, isso significa não é de outro. Quanto ao agir verdadeiro, de acordo com o que se aplica a este agir, é o efeito de quem causa efeito naquilo sobre o qual causa efeito. O agente verdadeiro causa efeito sem sofrer nenhum tipo de efeito. O agente verdadeiro é o agente cujas ações não sofrem absolutamente passividade. Sofrem, porém, passividade aquele que recebe o efeito a partir do efeito de quem causa efeito. Quero dizer, o que sofre passividade a partir do agente. Então vejam a densidade filosófica do texto. O agente verdadeiro que absolutamente não recebe passividade ele diz aqui, um dos atributos de Deus, não chama de Deus, chama de Al-Bari. É um dos 99 atributos. Deus, Al-Bari significa Deus, o Criador, o beneficiador, esta palavra Al-Bari. Agente do universo, que seu louvor seja exaltado. É raro um filósofo árabe que não coloque palavras religiosas no meio dos seus textos. É muito raro. A grande maioria foi religiosa mesmo. Bom, quanto ao que não é ele, Deus, quero dizer, todas suas criaturas são chamadas agentes por extensão e não são verdadeiramente agentes.
Quanto aos primeiros agentes por extensão, quer dizer, os seres primeiros, eles existem a partir de seu formador altíssimo, Deus. E outros existem uns a partir dos outros. Deste modo, o primeiro destes é passivo e a partir de sua passividade, um outro torna-se passivo e também um outro ainda torna-se passivo a partir desse, até acabar no último dos passivos. Quer dizer, até acabar em Deus, ele quer dizer aqui. Desculpe, até acabar no último ser. Quanto ao formador altíssimo, Deus, ele é a causa primeira de todos que sofrem passividade. Os que não são por intermediação e os que não são por intermediação, pois, na verdade, ele, Deus, é agente e não é passivo absolutamente, porque ele é a causa próxima para o passivo primeiro e causa por intermediação para o que vem após o primeiro passivo de seus respectivos passivos. Isso parece confuso, e é, mas quem vai explicar posteriormente bem isso vai ser Alfarabi e Avicena, com a teoria da emanação. Se você vai participar lá do NUR, eu vou falar exatamente sobre a teoria da emanação, sobre Avicena. Fazendo uma propaganda rápida, pessoal, sem pagar nada aqui, nós vamos ter um evento lá na Unifesp. Vocês sabem onde fica a Unifesp? Não a Unifesp da Vila Clementino, lá em Guarulhos, lá no Terminal Pimentas, que é bem longe, né? Infelizmente. Então nós vamos ter 4 dias de evento lá. Depois, se você puder fazer o favor de passar o programa. É isso, coloca no site. Então, esta espécie de agir divide-se em dois. Quero dizer, o agir dos passivos, que somos nós, cujo agir é por extensão e, portanto, não verdadeiro. Então, nenhum agente destas passividades é o agente puro, mas é passivo puro. E sua passividade é causa para a passividade do outro. E a um deles atribui-se esse nome comum, quero dizer, o agir, e não cessa o efeito sobre ele com o cessar da passividade do seu agente. Por exemplo, tal como o caminhante para o caminhar, pois, se este suspender o caminhar, cessa o caminhar pelo cessar da passividade do caminhante, não lhe havendo mais efeito nos sentidos. A segunda divisão é a permanência do efeito passivo após a suspensão daquilo que causa efeito com a sua passividade, como o esculpir e a construção e todas as artes. São seu efeito, quero dizer, o que é causa do seu efeito. Esta espécie de agir é própria de um nome chamado trabalho. Aí ele diz assim: isto é suficiente pelo que eu fui questionado. A epístola completou-se, louvado seja Deus, Senhor da humanidade, que a bênção de Deus seja sobre seu profeta Muhammad e todos os seus familiares. É assim que ele diz, não sou eu que estou dizendo. Bom, com isso eu termino dizendo o seguinte, que os gregos, os árabes não se consideram herdeiros da filosofia grega, mas apenas os que divulgaram a filosofia grega. Portanto, podemos dizer que eles são os receptores e divisores da filosofia grega. Deixaram uma herança considerável para os ocidentais em todos os seus aspectos. Não fora a tolerância dos árabes muçulmanos daquela época, talvez hoje não tínhamos vasta obra filosófica do pensamento clássico grego antigo. Muito obrigado. Desculpe, passei 20 minutos. Não sei se parou, tudo bem. Muito obrigado, Jamil, pela apresentação, muito interessante. A gente vai abrir agora para perguntas. A gente vai fazer um bloco de 3 perguntas, aí se der mais tempo ele faz um segundo, um terceiro. Tá. Ele ali,
levantou, aí pode fazer a pergunta. Fala seu nome, por favor, e faça. Meu nome é Rickson, sou de Belo Horizonte, também da filosofia, da FUG e quando você falou sobre o requisito da Europa no requisito da barbárie, me lembrou muito Rita Borges, que foi uma ativista política francesa, feminista, que acabou perdendo a cabeça na guilhotina. E você vê que tinha os livros de Aristóteles, né, na mão dos árabes, eles têm essa tradição, assim, Hipócrates, eu acredito, com influência de Hipócrates também. E o número. Como que você vê a tendência feminista europeia, pegando Simone de Beauvoir e tudo, dentro desse, da poligamia árabe? Como é que você vê a figura feminina dentro da cultura árabe? Olha, eu vejo que a figura feminina hoje na figura árabe, do ponto de vista ocidentais, sendo considerada como progressista, perdão. Mas a questão da poligamia é uma coisa muito delicada. O Islã sofre de uma sina, o seguinte, que o homem pode casar quantas vezes quiser. E aí nós temos que separar os muçulmanos do Islã, do islamismo, a doutrina em si das pessoas. No Islã você pode, é muito fácil se divorciar, apesar que no Alcorão se diz assim, nada é mais repudiante diante de Deus do que um divórcio. Apesar disso é fácil de se divorciar, porém para você casar oficialmente de novo, você tem que ter um motivo e a tua primeira esposa precisa permitir. Eu estou falando se você quiser seguir o Islã. Então, se há um motivo, você pode se divorciar. Porém, os árabes antigos fizeram disso uma profissão. É que na antiguidade árabe havia muitas viúvas e havia muita malandragem mesmo. O sujeito queria ter várias mulheres no seu harém porque ele podia. Mas se você seguir rigorosamente a religião, a coisa não é assim. Eu te digo que não é assim. Você procure aqui em São Paulo quantos muçulmanos têm convivendo consigo na mesma casa mais do que uma mulher. Não é simples, em primeiro lugar, porque diz assim, você pode casar, eu estou te citando um Alcorão, mas você tem que ser equânime com elas. Equânime. Sabe o que é ser equânime num casamento? Não é fácil. Quer dizer, proporcionar às duas ou às três exatamente a mesma coisa para as três. Se você consegue ser equânime, então, e que você tiver um motivo para casar. O motivo não é assim, bom, nos discutimos, então não te quero mais. Não é assim. O motivo, por exemplo, vamos supor, tua mulher chega e diz, olha, eu não quero mais ter relações sexuais com você. Do ponto de vista islâmico, em vez de você ter filhos de pais desconhecidos, então ela tem que permitir, ela tem que ter anuência que você case de novo. Ou você pode se divorciar dela, se desquitar. Então, para alguns, isso é um motivo. Para algumas pessoas, para alguns homens, isso é um motivo, porque ele não quer ser celibatário. Para outros, não, bom, tudo bem, então, vemos juntos. Mas é uma questão delicada. Agora, que os árabes do passado, eles foram muito relapsos nesse aspecto, foram. E você pode ver eles criando um harém dentro da casa, com uma estrutura e tal. Aquilo ali, do ponto de vista religioso, é muito discutível. Se pode ou não pode. Mas eu te digo que não. Hoje as mulheres muçulmanas, elas reivindicam em certos países muito mais que os homens. Vou te dar um exemplo. O Irã. Apesar que no Brasil o Irã não é um bom exemplo. Mas se você for para o Irã, você vai ver, né, que a situação lá
rarissimamente você vai encontrar um homem casado com mais de uma mulher, convivendo com uma ou duas ou três ou quatro. É muito difícil. Por quê? Porque ali se segue, ali sabe se separar o Islã dos muçulmanos. Então, mas a tua pergunta, a resposta para mim, na minha opinião, é a seguinte: hoje as mulheres estão reivindicando muito mais do que homens, e elas estão tendo um papel de destaque muito grande. Você pode ver que a fracassada Primavera Árabe começou na Tunísia. Se você olhar a quantidade de mulheres e de mulheres intelectuais reivindicando e protestando, é impressionante. E no sentido da roupa, né? Aquela roupa. É uma pena que eu não tenho aqui um CD que eu tenho sobre o Islã. Nenhuma muçulmana árabe fala. Só falam muçulmanas não árabes, que é melhor para você. Elas sabem explicar melhor. Por exemplo, esta questão do véu, né? O véu foi instituído desde o tempo do profeta para uma questão de respeitabilidade da mulher. Agora, chador, por exemplo, burca, não é uma vestimenta muçulmana. Daí você vai dizer, então você está indo contra tudo que eu estou vendo? Provavelmente sim, porque a burca foi instituída num país chamado Afeganistão. O islamismo não mandou a mulher esconder totalmente o rosto, né, para que ninguém a veja. E no Islã não existe que a mulher não pode estudar, não pode sair à rua, não pode fazer. Muito pelo contrário. Desde o nascimento do Islã, a mulher vota. Desde o século VII, a mulher vota no Islã. E, por exemplo, no Brasil, ela começou a votar desde 1932. O Reino Unido, os ingleses estavam discutindo até o século XIX se a mulher tem ou não alma. Você pode procurar nos livros de antropologia dos ingleses. Se tem ou não alma, estavam discutindo se a mulher tem alma ou não. Quer dizer, se você procurar bem, a mulher já tinha certos direitos no mundo islâmico, muito mais do que os direitos das mulheres ocidentais. Desde o século, estou falando desde o século VIII. Então, essa questão de vestimenta, por exemplo, é uma influência, além de tudo, é uma influência cultural. A burca foi instituída no Afeganistão. Eu estou falando do véu. Do véu foi instituído no tempo do profeta, porque naquela época era uma distinção das mulheres muçulmanas, para se saber que aquelas ali eram muçulmanas, para, por exemplo, não serem agredidas, serem respeitadas. E na questão do véu existe a questão, por exemplo, da sensualidade. Então, alguns países mais conservadores, eles veem que a mulher e a sensualidade dela deve ser preservada para o marido e para as pessoas, digamos, mais próximas dela. Você vê essas mulheres que usam essas roupas, chegam em casa, a história é outra. É na rua. Elas não vivem confinadas àquilo. Agora, se está certo ou errado, né, é uma outra coisa. Os países muçulmanos, eles são diferentes com relação ao uso do véu e da própria roupa. Você vai para o Líbano, você vai ficar extasiado. Como aí tem muçulmanos? Tem muçulmanos, né? Agora, na África, tem certas tribos africanas, na África do Norte, que estavam fazendo circuncisão das mulheres em nome do Islã. E daí, aqui o SBT fez uma reportagem, assim, histórica sobre isso. E a Federações das Associações Muçulmanas do Brasil diz, não, você está errado. Como? Me diga onde que o Islã induz ou leva a isso. Aí eles tiveram que pedir desculpas e utilizar ao mesmo tempo
dizer que não, que era uma tradição tribal deles pré-islâmica. Mas elas são muçulmanas. Então o problema do islamismo é esse: muitas vezes vem algo cultural e o sujeito agrega ao Islã. E daí vai com o tempo agregando mais de coisa e fica como se fosse realmente muçulmano. Ô, pessoal, acabei percebendo que eu não abri para as outras pessoas perguntarem, né? Então vamos fazer o bloco agora, aí a gente responde. O Lincoln, e a Yasmin e o Daniel aqui haviam levantado a mão. Vamos passar para o Daniel agora falar, depois o pessoal ali de cima, beleza? Eu só quero complementar, dizer para ele o seguinte, que até hoje tem algumas igrejas que os padres exigem que as mulheres coloquem o véu para entrar na missa. E eu conheço uma na minha cidade, eu sou de Curitiba, eu trabalho em São Paulo, mas eu sou de Curitiba. Perto da minha casa, que as mulheres entram com o véu. E ainda as mais conservadoras, o véu preto, as casadas. E as solteiras, véu branco. Então, sabe? Então vamos lá. Quem que... Pois não. Eu não sei... depois ele ali. Desculpe, daí depois... Pois não. O professor citou várias referências, por exemplo, o professor fala em Al-Hindi, e também sobre o caráter de herdeiro dos povos árabes com essa filosofia grega. O professor citou a palavra recepção. E eu fiquei pensando, também o professor falou sobre a questão da fundação da Casa do Saber, dessa questão da conquista a partir da guerra, enfim, e de pegar esse espólio de guerra, reunir tudo isso na Casa do Saber e a partir dali divulgar, né? Mas qual seria a importância, então, em resumo da pergunta, do processo de peregrinação, um dos pilares do Islã, do Hajj? Qual seria a importância, dentro desse contexto da recepção, como um hóspede, digamos assim, da sabedoria, da filosofia grega? Qual seria a importância da peregrinação nesse contexto, não só da guerra? Não, veja, porque eu entendo. Olha, a peregrinação é um dos fundamentos do Islã, mas não é o mandamento a abrir as três. Tá. Deixa então, eu vou escrever aqui. Pois não. Professor, obrigada pela palestra, foi excelente. Eu queria fazer duas perguntas. Tá. A primeira, eu não sei se eu perdi alguma coisa, mas você disse que os filósofos árabes, em comparação aos primeiros filósofos gregos, não teriam feito especulações cosmofísicas, né? Não teriam se debruçado sobre o tema da física. No início, só no início. Ok. Então, eu queria, né, que você falasse um pouco sobre isso, porque esse Sim. tema estaria já resolvido para eles. Né? Eu entendi. E a segunda coisa é o seguinte, fica muito claro, né, assim, a sofisticação da cultura, não só em relação ao conhecimento, mas em relação à tolerância, né, em relação aos outros povos. Uhum. Eu tive agora em setembro no Museu Árabe lá em Paris e eu vi, tem uma grande parte... Qual deles? Ai, puxa vida, é aquele que é perto do Sena, bem pertinho, que tem 10 andares. Você esteve então no Mundo Árabe. No Mundo Árabe, você esteve no Instituto do Mundo Árabe. Isso. Bom, e aí eu já estava no final do dia, eu peguei pouco, mas tinha uma parte muito grande do mundo árabe pré-islâmico. Sim. E deu para perceber, assim, quer dizer, foi muito incrível ver como eles eram avançados, já muito antes, né? E aí eu queria, só para resumir, perguntar se esse avanço da cultura deles já naquela época anterior pode ter influenciado um pouco também já essa abertura que eles tinham
né, que eles tiveram depois, né, e tudo que a gente deve a eles, né, por exemplo, eu que estudo Platão, né, não fosse eles, né, pegarem os originais lá da academia, né, quando os cristãos foram acabar com tudo, então a gente deve muito a eles, né, e, então eu queria saber se isso tem influência. Queria saber um pouco, não sei se é extensa a resposta, a influência do Kalam. Tá. Só isso. Pode abrir mais uma? Eu não sei se vocês têm hora para... Tem hora? 4h30 a gente tem o mini curso do Mal. Então nós temos que A continuação. apurar para... Ele lá dentro... Pode... Não, professor, eu queria saber essa questão da razão ocidental, né, que nasce na Grécia, né, e que você falou que quando os árabes traduziram, né, eles, na verdade, foram à busca de novos argumentos, né, nas traduções, né? E nesse sentido, né, por que, por exemplo, né, esses grandes sábios, né, tipo Avicennas, qual você citou, né, Averroes, né, ele assim, porque a ideia era assim, né, tanto Averroes como Avicennas, eles eram divulgadores de uma cultura de livros, né? Portanto, se era uma questão só de tradução, eles não poderiam ficar lá nesse mundo ibérico, né? Eles teriam que voltar ao seu local de origem, né? Portanto, Avicennas volta para o Egito e Averroes vai para o Marrocos, né? Então isso é uma questão, né? Por que era uma questão só de cultura de livros, né? À luz dessa razão, né? E a outra coisa que o senhor falou é que quando teve essa unificação, né, do seis católico, né, de Fernando, de Aragão e Isabel, né, lá de Castela, né? Por que eles fizeram questão de sumir com tudo isso que era árabe e traduzir para o latim? Certo. Né? Quase pergunta. Só para saber, quantas pessoas querem fazer alguma pergunta? Aí acho que ele não tem certo. Mais uma pergunta, a Renata vai perguntar e a gente encerra com uma resposta do Jamil. Eu queria que o professor falar um pouco sobre o sufismo e se é possível falar de uma filosofia sufi ou só uma mística sufi ou ambas. Mística? Se é possível falar de uma filosofia sufi ou só ou falar de sufismo como uma mística. Ou ambos. Tá. Tá. Bom, Jamil, pode ficar à vontade para responder. Tá. Eu vou então começar pela peregrinação. A peregrinação não é porque o Islã tem 5 fundamentos: a rigorosa obediência de Deus, prática da oração, jejuar no mês do Ramadã, contribuir uma contribuição canônica chamada zakat para quem precisa, e o último é a peregrinação para quem tem condições físicas e financeiras. Bom, eu dei um curso recentemente na PUC chamado Cultura e Arte no Islã, onde exatamente expliquei cada um dos fundamentos. É uma coisa muito longa porque envolve muita coisa, mas eu vou resumir para você a peregrinação porque eu trouxe muitas fotos da peregrinação, assim, coisas bem específicas. Mas, resumindo, a peregrinação ela teve uma grande contribuição na troca de informações e na troca de manuscritos. É uma coisa impressionante. O sujeito vinha do mundo islâmico inteiro. Dificilmente as pessoas cultas iam vazias. Ele levava informações anotadas para perguntar e às vezes levava livros. Dizia, olha, eu tenho esse livro, sabe, trocar. Trocavam informações, trocavam livros. A peregrinação foi riquíssima na preservação e na, digamos assim, na divulgação de certos manuscritos e certos livros, certas, entre aspas, receitas da antiguidade. Inclusive, os árabes gostavam muito de medicina e os médicos eram bons. E quando eles não conseguiam curar alguém,
eles iam para as estradas esperar a caravana passar e paravam a caravana ou os peregrinos e diziam: olha, eu tenho aqui a Yasmin que está com febre, mas eu não consigo melhorar, o que será que eu posso fazer? Muitas vezes eles conquistavam um novo diagnóstico, esta peregrinação. 2. Com relação aos físicos, que foi a tua, né, 2 perguntas, eu disse assim que a filosofia começou no mundo islâmico em função do sagrado, em função de interpretar as palavras sagradas. Num primeiro momento, eles não se debruçaram em cima das coisas da natureza. As coisas da natureza eles já tinham visto, porque esse próprio capítulo lido já começa com praticamente a astronomia. Mas posteriormente eles se voltaram com tudo. Não foi num primeiro momento, foi posteriormente. Depois sim, eles começaram, quer dizer, quem deu assim o passo inicial foi a atitude de interpretar o Alcorão. Mas essa atitude causou depois estudo da medicina, da astronomia, da matemática, da biologia, da botânica, medicina e assim por diante. Mas o ponto de partida foi exatamente o estudo do texto religioso. E uma segunda questão, a cultura da tolerância. Veja, como eram emires da época muito religiosos, existe uma ética, se é que pode dizer palavra ética na guerra, existe uma ética de guerra. Você assistiu aquele filme do Saladino, A Conquista de Jerusalém? Você lembra o que ele fez com a cruz? Ela estava no chão, o Saladino, ele pegou do chão e colocou em cima da mesa. Para quem não se deu conta, os árabes nunca deixam o Alcorão num lugar qualquer, no chão ou num lugar sujo, sempre num lugar limpo e preservado. Então ele teve a mesma atitude com a cruz. Eu não vou dizer que eles foram bonzinhos a vida inteira, ninguém foi bonzinho. Mas no momento em que você está no poder, assim, eu tenho poder sobre você, daí a história tem que mudar. Aí tem que ter um respeito pela diferença do outro. Então, pela diferença do outro. Mas você acha que essa história que já vinha de antes, você acha que essa cultura anterior, que ainda era politeísta, enfim, já tinha alguns elementos que influenciaram também? Em relação ao hóspede, olha o que eu estou dizendo, em relação ao hóspede, sim. Porque o árabe ele tem uma hospitalidade muito peculiar. Não que as outras pessoas não tenham, mas quando você quer mostrar assim um excepcional afeto e respeito pelo outro, você convida ele para a tua casa. Estando na tua casa, você daí tem certas obrigações com ele. E isso refletiu realmente nos conquistados. Você pode ver que você não tem na história, por exemplo, que o conquistado foi assim um assado. Respeita-se a religião dele, mas existem condições para ele viver aqui. Agora, o que influenciou a era pré-islâmica, influenciou esta atitude exatamente na questão do outro, apesar que eles saqueavam o outro, mas o estranho tinha que ser respeitado. E ainda mais se ele entrasse na tua casa ou na tua tribo. Então aqui meu exemplo vai ser infeliz, mas é um exemplo bom. Alguém me disse assim: se o Bin Laden estava escondido a um lugar, ele estava protegido por um clã. Porque vamos supor que alguém vá no Iraque, no Afeganistão, no Paquistão, ou esses lugares assim, e você pede asilo, vamos chamar de familiar, bom, morre todo mundo para você morrer depois. Isto sim influenciou. Tá?
Então, realmente contribuiu. Com relação ao Kalam agora, né? Claro que influenciou. O Kalam, se foi por uma postura religiosa que a filosofia começou, eles já tinham estudado o Kalam antes da filosofia. O Kalam foi... Tanto é que eu li esse primeiro texto, ele é um pouco chato realmente. Mas eu li só para você perceber o clima que ele estava. É um dos primeiros textos de filosofia produzido em terras islâmicas. O cara afirma que razão e fé é o mesmo caminho, tem a mesma verdade. Então o Kalam foi importantíssimo para o desenvolvimento da filosofia. Quem perguntou da razão ocidental... Veja, você disse assim, por novos argumentos, razão ocidental, Avicena foi para o Egito, não. Veja, Avicena nunca saiu do lugar dele. Quem foi Alfarabi. Alfarabi que foi daí para o Egito e morreu depois em Damasco. Espero também que o túmulo dele esteja preservado em Damasco, porque Damasco, né, a Síria de um modo geral foi toda... Acontece que eles não eram, você tem que ver que não eram filósofos viajantes, com exceção de alguns como Ibn Arabi, Alfarabi. Averroes já foi, ele nasceu como espanhol. Ele foi do século XIII, então ele já nasceu um muçulmano espanhol. Entendeu? Ele é espanhol que foi muçulmano porque ele nasceu na Espanha muçulmana. Mas você encontra alguns filósofos viajando para centros culturais. As viagens que eles faziam eram Bagdá, Damasco, porque era a capital da cultura, né? Bagdá também. Bagdá era a capital mais retumbante em termos de cultura. Iam para o Egito, né? Assim como também os gregos foram para o Egito, que ali nós temos uma história antiga, mas iam sob este aspecto, né? Iam sob esse aspecto, em busca, né, de ampliar o seu conhecimento. Mas eu queria só dizer, corrigir a Avicena por Alfarabi, né? Avicena, ele não é nem um filósofo árabe, ele é um filósofo persa, que escreveu em árabe, porque na época a Pérsia estava sob domínio árabe. Mas ele era um filósofo muçulmano. Bom, então veja, a cultura não é só a cultura do livro, é a cultura e a distribuição do livro. Você sabe que os árabes não inventaram o papel, mas no começo do século VIII, os árabes investiram na difusão do papel. Eles tinham grana, pessoal. Tinham grana. Eles difundiram o uso do papel. E vou te dizer mais. Por que as traduções, a partir do começo do século IX, eram feitas apenas para o árabe? O que eu vou te dizer não é uma apologia minha. Você pode ler qualquer livro, principalmente, por exemplo, Alain de Libérard, que tem 4 ou 5 obras sobre filosofia medieval. Porque a língua culta na época era o árabe. Como hoje, não adianta você estudar aramaico para viajar no mundo, você tem que estudar inglês. É a mesma situação naquela época. O árabe era a língua da cultura. Tanto é que quantos e quantos padres, monges, bispos, arcebispos aprendiam o árabe justamente para ter acesso, né, à filosofia grega. E daí eu tenho porquê os reis católicos, não sei quem que perguntou, os reis católicos, porque eu acho que eles não tinham toda esse cuidado com a história. Eles entraram pensando na atitude dos cruzados, talvez. Eles entraram destruindo tudo. E o que se salvou foi porque algumas pessoas, eles entraram assim, destruir para reconquistar. Bom, com relação ao sufismo, eu tenho assim a humildade de te dizer que uma aluna minha,
defendeu uma tese de doutorado há 40 dias e nesse momento são 4h15, são 9h15 da noite na Espanha, pode ser. Está recebendo o título de melhor tese da Europa. É nossa, é daqui, da Unifesp, é nossa do Brasil. Concorrendo com quantas teses sobre Ibn Arabi, por isso que eu estou falando, que você está falando do misticismo. O maior místico que o mundo muçulmano tem é Ibn Arabi. E ela escreveu uma tese sobre ele, e eu convidei uma pessoa lá da Espanha para participar da banca dela, tanto qualificação como defesa, que por sorte ele faz parte da Ibn Arabi Society de Oxford, que no mundo inteiro cuida das coisas que se escrevem sobre Ibn Arabi. E ele levou a tese dela e foi eleita por unanimidade a melhor. Nós aqui levando coisa, né, para lá. Então eu vou te dizer do que eu conheço sobre sufismo e misticismo. Como é que o sufismo nasceu no mundo islâmico? Nasceu no começo do Islã, tinham as pessoas que acompanhavam o profeta na hora da oração. Então elas iam rezar e daí acabava tudo e todo mundo ia embora, e tinha umas pessoas que ficavam ali no canto fazendo louvação a Deus e rezando mais. Daí as pessoas ficaram incomodadas e foram dizer para o profeta: olha, esses aí ficam, já rezamos, já terminamos, já louvamos, eles ficam continuando a oração, fazendo não sei o que. Olha o que o profeta disse, e foi o que salvou o sufismo na história: deixa eles em paz, porque não estão fazendo nada de errado. São estas palavras que eles, a partir daquilo, acabou. Deu margem para eles se perpetuarem na história do Islã. Os místicos no Islã, eles são também, a grande maioria deles são filósofos. Tanto é que esta minha orientanda, ela escreveu uma tese de filosofia a partir da mística de Ibn Arabi. Eu acho que se não está já à disposição para consultar, logo vai estar, porque faz 40 dias só. Então, os sufis, os verdadeiros sufis, que tem muito charlatão, né? Os verdadeiros sufis no Islã, eles não têm problemas, porque eles são muito religiosos e seguem corretamente a doutrina islâmica, e muitas vezes eles até ultrapassam, mas no bom sentido, os grandes eruditos muçulmanos. Tá bom? Pessoal, obrigado pela paciência, porque, né, ouvir é uma arte. Eu gostaria de agradecer a sua participação, Jamil, e a participação do público também com as perguntas. Uma salva de palmas para ele, claro, né? Muito obrigado, Jamil. Então fica esse convite do Jamil também para a semana que vem, tem um evento, um encontro sobre filosofia árabe, judaica e oriental na Unifesp, né? Tem no site também, né? Agora às 4h30 vai continuar, na verdade, o mini curso de filosofia intercultural do Adam Mal. Para quem se interessar, vai ser em inglês, vai ter tradução, e você pode perguntar em português também, não precisa se sentir intimidado pela língua. Até mais.